Olá pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma continuação dos nossos Lendo os Evangelhos. No último vídeo nós tivemos o término da conversa de Jesus com Nicodemos durante a Páscoa judaica que ocorreu no ano 28. Então, essa questão dos anos, tem muita gente que ainda discute até hoje. Eu falo uma data aproximada. Aqui eu creio que seja a correta. Mas isso não significa que eu esteja certo. Temos diversas opiniões. Então, eu vou dar apenas a minha humilde opinião. Então tá. Ao longo do ano 28, Cristo começou agora a sua vida pública. Ele já tinha os seus primeiros discípulos e ele acabara de se expor à nação de Israel através da purificação do templo, na qual ele expulsou os vendilhões, porque estava uma verdadeira feira, uma verdadeira mescla de corrupção dentro da casa de Deus. E Jesus, ao purificar o templo, ele torna-se notável tanto para as pessoas que vieram de outras terras para a celebração da Páscoa, quanto para aquelas autoridades religiosas, líderes de Jerusalém, que administravam o templo naquela época. Então, a partir desse momento, Cristo ficou notável. E ao ficar notável, isso acabou trazendo o ódio e a inveja para cima dele. João Batista, como nós já vimos nos vídeos anteriores, ele já estava prestes a ser preso, não é? Porque ele lançava acusações ao então Herodes, o filho de Herodes o Grande, não é? Ele tinha lançado essas acusações contra o Herodes e ele podia ser preso a qualquer momento por isso. E também as elites judaicas da época também queriam a prisão de João Batista. Por quê? Porque ele estava levantando o povo de uma maneira a respeito da vinda do Messias, que isso acabaria por trazer desconfiança até do Império Romano a respeito de: será que eles estão querendo se rebelar? Será que essa história de Messias, de rei deles aí, é verdadeira? Eles vão tomar uma pessoa como rei e vão se rebelar contra nós? Não. Então, a elite eclesiástica tentava conter essa aglomeração de João Batista, não é? E agora, outro problema. Cristo estava na Judéia. Após a purificação do templo, ele permaneceu na Judéia. E permaneceu batizando e pregando, não é? Aumentando o número de seus discípulos. De um lado, João Batista, pregando que o Messias já veio e pregando o batismo por arrependimento. E por outro lado, Cristo, o Messias, juntando seus discípulos, batizando também, mas falando a palavra do Evangelho, iniciando o seu ministério. E lembre-se, do outro lado, o lado de João Batista proclamando que ele, Jesus, era o Messias. Então, isso estava causando uma verdadeira perturbação na elite judaica da época. Nós vemos aqui, nós paramos no João capítulo 3, versículo 21. Agora nós vamos ler o versículo 22. Depois da purificação do templo, existe a conversa de Nicodemos. Aí nós perguntamos: por que você ainda está lendo João ainda? Lembre-se que eu quero colocar isso de forma cronológica. Os outros evangelhos, o de Marcos, de Lucas, de Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos que são parecidos, eles iniciam, depois da tentação no deserto, eles iniciam a sua palavra dizendo que João Batista tinha sido preso, e então Jesus vai para Galiléia iniciar o seu ministério. Mas, como nós vamos ver aqui em João, nós vamos ver que João Batista ainda está livre, ou seja, nós ainda temos que continuar lendo os evangelhos ainda em João,
porque aqui João ainda não foi preso. Então, o Evangelho de João está contando detalhes do que aconteceu antes de João Batista ser preso. Mas lembrando que a prisão de João Batista já está prestes a acontecer. Então, versículo 22 diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, versículo 23, ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Está vendo? Versículo 23 do capítulo 3 de João indica que a leitura ainda tem que ser feita aqui no Evangelho de João, porque João Batista ainda não havia sido preso. Versículo 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Tá vendo? João Batista ele ainda estava pregando junto com os seus discípulos, batizando numa terra chamada Enom, perto de Salim, que lá tinha muitas águas. E nesse inteirinho houve uma disputa, uma contenda de argumentos dos discípulos de João Batista com um certo judeu. E vamos ler aqui o verso seguinte. E foram ter com João e lhe disseram, ou seja, depois da discussão que os discípulos de João Batista tiveram com esse judeu, os discípulos de João Batista foram até João Batista para pedir explicações. E disseram assim, versículo 26. Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Opa, tá vendo? O que eles estão se queixando aqui é que o Jesus, na qual João Batista tinha pregado que ele era o Messias, ele estava formando muitos discípulos. O número de discípulos dele estava aumentando mais do que os de João. Os próprios discípulos de João já estavam indo para Jesus. E Jesus também estava batizando. E como ele diz aqui, e todos lhe saem ao encontro. Ou seja, está ocorrendo um aumento de Jesus e uma diminuição de João Batista. Aí, versículo 27, a resposta de João Batista. E respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, o Messias, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que João Batista está explicando aqui? Ele está falando assim, vocês mesmos são testemunhas de que eu não sou o Messias. Ele é o Messias. Eu sou apenas aquele que vem antes, o precursor. Eu abri o caminho para ele. Então é natural tudo isso que está acontecendo, de todos seguirem a ele, certo? E ele fala bem assim, ele fala bem assim, que Jesus, ele é o noivo. Noivo de quem? Da igreja. A mulher do noivo é um símbolo da igreja, da comunidade dos cristãos. Então, João Batista fala que Jesus é o noivo e a igreja é sua mulher. E ele, João Batista, é apenas o amigo do noivo. E ele se alegra vendo o noivo casar com a sua noiva. O Cristo se unir à sua igreja. A igreja se unir a Cristo, vamos dizer assim. Aí ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Então está explicado. Toda aquela dúvida dos discípulos de João Batista
assim, do porquê muitos dos discípulos, muitos do meio deles estavam indo para Jesus, e do porquê que Jesus estava crescendo, por que Jesus estava batizando mais do que João Batista, por que o ministério de Cristo crescia e de João Batista diminuía. João Batista diz que realmente é necessário isso acontecer, porque ele foi apenas aquele que abriu o caminho para o Messias. E um detalhe que é muito importante, nós vemos aqui que o ministério de Cristo está crescendo, não é? Está crescendo. Isso não foi feito de um dia para o outro, ou seja, Jesus está um período longo aqui na Judéia. Ele veio para a Páscoa do ano 28, purificou o templo, conversou com Nicodemos, ele permaneceu na região da Judéia, pregando, paralelo com João Batista. E com o passar dos meses, Jesus foi crescendo e João foi diminuindo. E finalmente, no versículo 31 do capítulo 3 de João, João Batista ele faz a sua conclusão. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. João Batista explicando da natureza de Cristo, de que ele não era um simples homem, mas sim, ele era um ser que veio do céu, ele veio da presença de Deus, e ele fala do que viu e testemunhou no reino dos céus. Diferentemente de nós, que somos terrenos, falamos de coisas terrenas. E ele diz assim: quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica de que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Não dá o Espírito por medida. Lembra que Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele? Então tudo que estava pregando, todas as palavras que saíam da boca de Cristo, eram palavras de que ele ouviu do próprio Deus, na presença de Deus, em sua união com Deus. Porque Cristo era um com Deus. E ele conclui aqui: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João Batista ele reitera aquilo que Cristo tinha pregado lá para Nicodemos atrás. Que ele era a luz, que Deus tinha enviado ele para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mas aquele que não quisesse crer em Cristo, que se mantesse na rebeldia, para aquela alma já realmente não tinha salvação. Certo? Eu falo de uma alma que recebeu a pregação da salvação do Messias e recusou, diferentemente daquele que nunca recebeu. Certo? Mas até aquele que nunca recebeu, ao ver a natureza, as obras na natureza, como o apóstolo Paulo diz, ele já vê que existe a presença de Deus. Então, é aquele velho ditado: muito se tem, muito será cobrado. Pouco se tem, pouco será cobrado. Certo? Então, no capítulo 4 de João, versículo 1, que é o que se segue aqui, é dito assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ou seja, a perseguição iniciou-se aqui nesse momento. Cristo já estava crescendo mais do que João Batista. E as autoridades judaicas já estavam de olho nos dois. E o que ocorre? Jesus, em meio a esse caos, ele resolve partir para a Galileia. Não é? João Batista fica. E nós vamos saber que pouco tempo depois ele vai ser preso. Não é? Se Jesus também tivesse ficado, ele também seria preso. Mas a profecia tinha que se cumprir.
João Batista já tinha cumprido a sua missão e Jesus ainda tinha que cumprir a sua missão da pregação do Evangelho. Ele não podia ser preso nesse momento. Então ele, junto com seus discípulos, resolve partir para a Galileia. No caminho para a Galileia, ele vai passar por Samaria, que fica no meio, e vai ocorrer um evento importante. E nós vamos descobrir por que os judeus não se dão de bem com os samaritanos. Beleza, galera? Fui!